Você já passou por aquela experiência de ter uma ideia, por exemplo, você tem uma ideia e aí às vezes você até desenvolve aquela ideia, você, sei lá, sente que aquilo era muito inspirado e você fica muito animado com aquilo e aí você vai mostrar pra alguém e a pessoa não sente a mesma coisa. Você já passou por isso? Imagino que sim, né? Tipo, é muito comum mesmo a gente experimentar o que parece ser essas divergências, né? Tipo assim, as pessoas gostarem, acreditarem ou quererem coisas diferentes de você. E eu sinto da gente conversar um pouquinho sobre isso pra gente compreender o que tem por trás disso, assim, sabe? Porque de uma forma bem superficial, e no mundo seria isso, a pessoa não concorda com a outra. Ou uma pessoa quer uma coisa e a outra pessoa quer outra coisa diferente. Só que não é bem isso. é mais profundo que isso, assim, sabe? E na verdade, compreender isso é muito maravilhoso e pode realmente mudar todos os nossos relacionamentos, tá? Porque quando acontece alguma divergência, né? Quando parece que você tá muito desconectado de alguém, ou pensando muito diferente, ou querendo coisas muito diferentes do que aquela pessoa, os conflitos surgem muito daí, né? Os conflitos nos relacionamentos surgem muito nesse lugar, porque fica duas pessoas ali separadas, cada uma defendendo as suas ideias e o que é melhor, né? O que cada um acha melhor. E aí a gente fica num lugar muito dual e muito ruim mesmo, assim, né? Tem muito conflito, porque agora sim veio. Nossa, gente, é muito importante a gente conversar sobre isso. Muito importante a gente conversar sobre isso. Obrigada, Jesus. Peraí, que até me emocionei, porque é muito lindo. Compreender isso aqui que a gente vai conversar é muito lindo e realmente pode salvar a paz da nossa mente, salvar os nossos relacionamentos, salvar a forma com a qual a gente lida com tudo. A forma que a gente lida com tudo, absolutamente tudo nesse mundo, porque tem a ver com oração. Então vamos lá, ainda nessa construção que a gente estava fazendo. Então, no mundo seria, né, conflito de interesses, né, e aí duas pessoas separadas, cada uma ali defendendo o que gosta, o que não gosta, e aí fica num lugar muito dual, né, a decisão vai ser o que é certo, o que é errado, o que é melhor, qual ideia é melhor, qual ideia é pior. E é aqui, meus amigos, que a gente vai para um lugar que no mundo é muito comum, que é o tal do alguém tem que ceder. Quem nunca ouviu isso, né? Ah não, relacionamento é sobre ceder, alguém tem que ceder. Será que é assim que funciona? Será que essa é a saída verdadeira para a paz definitiva nos relacionamentos? É alguém ceder? O que é isso, ceder? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é ceder? Né? Ou então, alguém tem que fazer o outro feliz, né? Que é ceder também, a mesma coisa, né? Mas eu vou abandonar o que eu acho certo, né? Para te agradar, para fazer a sua vontade, né? E eu vou continuar em conflito. O outro vai ter uma pseudo-felicidade, porque ele não tem como ele tá feliz também, porque ele sabe, em algum lugar inconsciente, ele sabe que para ser agradado, alguém tá se sentindo desagradado. Gente, é uma confusão. E essa é uma base muito comum aqui no mundo. Assim, essa é a base dos relacionamentos pro ego. É essa reciprocidade, entendeu? É essas barganhas. Essa conta corrente maluca do ego. É assim, ó, eu vou ceder aqui e depois você me paga caro por isso. Eu vou fazer isso por você e depois você me paga por isso. Você tem que ceder, porque eu já cedi da última vez. Não, agora é você, gente. Isso aqui é assim, é o lar dos conflitos, tá? No mundo. E é uma conta que nunca fecha. Ou você tá em débito com alguém, ou você tá com crédito e sentindo culpa. Porque para você estar com crédito, alguém está com débito. Entende? Tá muito dentro da dualidade. Então eu queria compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido
né, seguindo os ensinamentos de Um Curso em Milagres sobre isso. Quando eu entendi que um relacionamento santo, que é o que o curso, né, nos ensina, tanto sobre relacionamentos santos, eles não têm essa base, de alguém tem que ceder, ou da reciprocidade, ou de fazer algo só para agradar, sabe? Ele não tem essa base, é outro jeito de se relacionar mesmo, assim, né? Quando eu comecei a entender isso, eu falei, meu Deus, eu não sei, eu não conheço esse jeito, e a gente realmente não conhece, porque a mente dual só conhece esse jeito aqui, tá? A nossa mente separada, equivocada, doente, né, só conhece a dualidade, gente. Ou você tá certo ou você tá errado. E para você tá certo, alguém tem que estar errado. Olha o custo que tem isso, né? Por isso que, né, a competição é tão exaltada, tão valorizada aqui nesse mundo, que é uma forma de manter inconscientemente isso, entende? Então, assim, ó, primeira coisa que a gente precisa entender é a nossa mente dividida. A nossa mente não é dividida, né? Mas a mente que a gente está identificada hoje, que é essa mente dividida, ela está absolutamente treinada nesse sistema do ego de se relacionar com tudo e com todos. É um sistema que tem essa base na escassez, né? Então, para alguém ganhar, alguém tem que perder, alguém tem que ceder sempre, e aí você fica sempre, tem sempre desconforto. Não é um relacionamento livre, sabe? Você fica sempre querendo compensar. Então, eu ganhei muito, então eu tenho que retribuir de algum jeito, né? Então, essa reciprocidade. Então, essa base, a mente está muito treinada a relacionamentos nessa base, tá? E aí, quando a gente começa a praticar esses ensinamentos do curso, e ele fala, né, da visão de Cristo, ele fala com a gente do não julgamento, ele fala com a gente, né, dos relacionamentos santos, da oração, tudo começa a mudar. Então era isso que eu queria conversar, assim, do que eu tenho aprendido sobre essa transição, né, de parar de se identificar com os relacionamentos que têm essa base, ou de reforçar isso nos relacionamentos, e praticar outra coisa que é muito mais verdadeira, e que eu experimento que tem uma saída real desses conflitos, sabe? Que você realmente fica em paz, você se sente kit, você se sente igual ao outro. Tá? E essa palavra igualdade, ela tem tudo a ver com essa base desse outro jeito de se relacionar. Porque no jeito do ego, alguém tá sempre melhor que alguém. E isso sempre muda. Uma hora você tá muito melhor, outra hora você tá muito pior. Às vezes no mesmo relacionamento, né? Um relacionamento santo, a base é a igualdade. Você tá junto, é lado a lado. É igual, né? Só que para eu conseguir fazer isso, qual que é o treino? Oração. Quando eu percebo que eu tô discordando de alguém, ou que eu tenho uma ideia incrível e que a pessoa não vê a mesma coisa, eu tenho que fazer o treino de que eu entrego essas ideias. Mesmo que seja uma ideia incrível, mesmo que seja uma coisa que eu acho que eu quero muito, eu entrego, porque eu quero ser um com você. E aí, ao fazer isso, você convida o outro a fazer isso também. E aí, quando o outro faz, isso é um relacionamento santo, né? Quando vocês conseguem se encontrar num lugar igual, não fica dois separados defendendo ideias, entendeu? É assim, ó, eu não vou julgar. Não sei o que é certo e errado. Não sei, né? Eu tô contando isso porque recente tem aparecido muito isso, assim, no meu relacionamento com o Gabriel. A gente tá numa fase onde a gente tá tendo que tomar muitas decisões, assim. Parece, né, que a gente tá tendo que tomar muitas decisões. Só que, na verdade, eu sinto que Jesus tá reforçando esses ensinamentos na gente, né? Então, decidindo coisas de festa de casamento, decidindo coisas sobre obra da casa, né? Parece que tem muitas decisões. Aí, aconteceu isso ontem, assim. Eu tomei uma decisão sozinha na minha cabeça e eu tava animada com essa decisão, eu tive essa ideia, eu falei, nossa, ele vai amar. Aí fui mostrar pra ele, não sinto. Eu, quê? Como assim? Eu tava toda animada com a ideia, assim, toda empolgada, tinha desenvolvido. Não sinto, não gostei. Aí eu, pera. Porque nessas horas ou você parte pro conflito e aí eu vou ter que defender o que eu quero e ele vai ter que ceder, porque eu tô inspirada, entende? Ou eu desisto do que eu quero, mesmo que seja uma coisa que eu acho que eu quero muito, que eu tive uma ideia muito legal, pela paz, né? Gente, esse é o exemplo clássico daquela frase famosa de Um Curso em Milagres. Você prefere ter razão ou ser feliz?
Porque não dá pra ter razão, defender ideias e ser feliz ao mesmo tempo. Senão você vai entrar nessa dinâmica de relacionamentos do ego, onde alguém tem sempre que ceder. Alguém vai ter que ceder e alguém vai ter que pagar a conta. E aí você vai cedendo e aí você cobra depois disso. E esse não é um lugar de paz. Não é mesmo. De novo, essa conta nunca vai fechar. Essa conta nunca vai fechar. Tá, Paulinho, mas e aí, o que eu faço? Oração. E aí foi o chamado pra mim ontem, assim, na hora que eu vi, eu falei, tá, Jesus, e agora? Eu não entendi, por que você me deixou empolgar aqui? Porque eu fui pra um lugar de querer defender a ideia, né, na minha cabeça já tava toda construída, fazia muito sentido a ideia, e eu achando que eu tava querendo muito, só que aí passou de um lugar de inspiração pro agora eu quero. Observem, gente, é isso que acontece, tá? É isso que o ego faz, ele coloca vários quereres na sua mente e fala, agora eu quero muito isso, então eu preciso defender essa ideia. Sendo que é o contrário, Jesus está te convidando para fazer o contrário, abandona essa ideia. Abandona essa ideia. Então eu tô vivendo muito isso. Teve outro exemplo ontem mesmo disso, que eu falei, tá, você quer realmente que eu aprenda isso, né? Achei que eu já tinha aprendido. Ontem a gente tá fazendo várias reuniões para produzir as músicas com os lembretes do amor, né? E eu tenho uma professora de canto, que é a Malu, que eu já tô com ela há um tempo, a gente tá trabalhando juntas, ela me ensinou muita coisa, né? E eu me sinto muito segura com ela, porque na cabeça de Paulinha não sabe cantar, Paulinha não sabe aquecer a voz, que é tanta coisa, e ela me ajuda muito, né? E aí fomos marcar a gravação, o nosso produtor, que é o Joab, né, falou, olha, eu acho que você não deveria levar a professora. E eu falei, mas eu quero levar a professora. Não, isso porque eu já tinha falado com o Fê, já tava tudo pronto, eu quero levar a professora, né? Mas eu tô sentindo que é a professora, né? Aí eu expressei, falei, olha, pra mim é importante que ela vá, eu sinto que eu preciso que ela vá. A gente marcou a gravação, gente, vamos gravar. Primeiro estúdio gravado, eu falei, mas eu sinto que eu quero que ela vá, só que eu já... Isso, gente, na Frequência do Amor acontece o tempo inteiro, tá? Pra tomar as decisões da frequência, tudo é assim, a gente decide desse jeito. Tá, mas eu sinto que ou seja, eu não tô negando o meu querer que tá aqui. Eu tô sendo sincera e transparente, ó, eu sinto que eu quero isso. Eu tenho essa ideia, né, isso tá aqui. Só que ao mesmo tempo tem uma entrega dessa ideia, tem um abandono da vontade de estar certo. Eu honro, eu não nego, eu não rejeito, eu não vou fingir de boazinha e falar, ai, tá bom, você é o produtor, você sabe, tá certo. Não, tem aqui, eu vou expressar, eu vou ser transparente. Eu sinto que ela precisa ir. Né, eu sinto que eu preciso dela. Mas, ao mesmo tempo, e aí internamente eu falei, eu te entrego, Jesus. É seu isso aqui, o que você quiser, eu sinto que é importante. Gente, lição 349. O nosso Pai conhece as nossas necessidades, as nossas reais necessidades, tá? Porque na minha cabeça era, eu preciso que a Malu, minha professora, vá, né? Essa era a necessidade de Paulinha. Mas não era, tinha outras coisas que ele tava me ensinando com essa história, né? E aí fui fazer reunião com o Fê depois, e aí a gente falando disso, eu falei, Fê, mas eu entreguei, sabe? A gente marcou o horário que o estúdio podia, semana que vem. Eu falei, mandei pra Malu, se ela puder, amém. Se não, amém também, né? E aí ela não podia nessa data. Ela tá grávida, ela tem obstetra no mesmo horário. Aí eu amei, e eu fiquei em paz mesmo, porque foi entregue, sabe? Falei, tá bom, é você que tá decidindo, mas eu também não vou negar, não vou rejeitar que tinha essa vontade aqui. Entende? Isso é estar em oração. É ser transparente, né? Mas não é impor, sabe? Eu não ia brigar ou defender, mas eu expressei, falei, ó, é aqui, eu tenho essa... Eu sinto isso, mas eu entrego. Eu entrego porque eu não sei. Eu não sei o que precisa acontecer. E aí não é um lugar, porque, gente, é tão sutil, mas é tão louco, é tão insano mesmo, porque a gente entra nesse lugar, que você tem um querer, você tem uma ideia, né, você tem uma preferência, e aí você entra num lugar de manipular. Aí você manipula, porque você conhece as pessoas e você sabe direito. O ego é manipulador, gente. Ele sabe direitinho o que fazer para conseguir o que ele quer, né? Então ele manipula, só que na manipulação a pessoa tá cedendo, consciente ou inconsciente, a outra pessoa tá cedendo para te agradar, né? Tem muitos joguinhos aqui, tá? Que a gente precisa estar muito atento mesmo se a gente quiser experimentar paz, se a gente quiser experimentar relacionamento santo, se a gente quiser experimentar
sair dessa conta corrente insana e maluca do ego, onde eu tô sempre devendo alguém, ou então alguém tá sempre me devendo e eu tô sempre desconfortável. São relações vazias mesmo, sabe? Totalmente frágeis, porque, sei lá, se um dia eu não faço o que você quer, talvez, né, você não vai gostar de mim. Nessa dinâmica é assim que acontece, gente. Os relacionamentos aqui no mundo se encerram por isso, porque às vezes a conta corrente, né, fica tão desequilibrada que a conta não fecha, né? Aí estoura pra algum lado e as pessoas pensam que os relacionamentos se encerram assim. Por isso. Sendo que não é. É só porque, né, a gente tá valorizando muito essas bases que não são verdadeiras no relacionamento, tá bom? Então não reforçar isso, né? Hoje como Paulinha, eu tenho uma escolha muito consciente de não reforçar isso nos meus relacionamentos. Eu tenho realmente muito cuidado para não ir para esse lugar de reciprocidade, de ceder, sabe? Assim, ó, e para isso eu preciso considerar o que todos sentem, né? No que aconteceu com o Gabriel, por exemplo, eu considerei o que ele estava sentindo. Pode ser que tenha uma guiança ali com ele, entendeu? Se eu já vou defender minha ideia, eu não vou nem ouvir, eu não vou considerar o que ele está sentindo, né? Esse lugar de igualdade, você considera o que todos sentem, né? Na Frequência do Amor, quando a gente vai fazer reunião de algum projeto, é uma coisa que eu falo sempre, gente, tudo que todo mundo sente é importante, porque se não for guiança, né, se não estiver direcionando o caminho que a gente tem que ir, a gente tem que pelo menos considerar, porque é uma ideia que está na mente, às vezes precisa ser perdoada, né? Então, considerar o que o outro sente é muito importante, não é atropelar, não é ir para um lugar de defesa de ideias, é considerar. Mas o mais importante, de verdade, mais importante, gente, é entrar em oração. Entrar em oração. Viu algum conflito? Percebeu alguma divergência de ideia? Né? Percebeu que você está querendo uma coisa diferente do que outra pessoa? Não entra em defesa, entra em oração. Em oração. Se você quiser uma saída verdadeira para isso, entre em oração. É assim, ó, eu te entrego. Eu tô sentindo, com honestidade, sem esconder nada de você. Eu tô querendo isso, eu tô sentindo isso, eu tô percebendo. E a pessoa tá querendo outra coisa. Né? Eu não sei quem tá. Não vou para esse lugar de quem tá certo, quem tá errado. Não. Eu te entrego.